eu tenho uma dúvida e vejo que não só eu tenho essa dúvida, tá? Muitos clientes também podem ter essa dúvida. Por que das tarjas dos coxins? Ou seja, se eu pegar o R1203, ele tem a tarja rosa. Se eu pegar o R1204, ele tem a tarja marrom. Se eu olhar os produtos visualmente e dimensionalmente, eles são idênticos. Poderia falar sobre essas tarjas? Perfeito, Marco. Vamos esclarecer esses detalhes, né, pessoal? Aqui nós temos dois produtos da linha Volkswagen, o 1203 e o 1204, como o Marco falou, com cores diferentes. Pessoal, a Suporte Rei, nós seguimos o padrão original. Cada uma dessas peças tem seu código original distinto. Onde está a diferença, Marco? De acordo com a potência do motor e com o peso da caixa de câmbio, eu tenho uma composição da borracha, a dureza da borracha é diferente, tá? Você imagina que eu preciso ter a peça correta, montada no veículo correto. Então, as cores, nada mais está dizendo para a gente que muda é a composição de borracha. Ok, Edivaldo, interessante. Então, vamos poder dizer o seguinte, que eu utilizo o mesmo molde de vulcanização, os mesmos componentes, porém, o composto, a formulação de borracha entre um coxim e o outro é a diferença. Seria isso? Completamente diferente, exatamente. Você imagina, por exemplo, se eu tiver um veículo, hoje, um caminhão 3/4, então 850. A peça ela é idêntica em medidas e tamanho de um 24-250. Mas você imagina o tamanho do motor do 24-250, o peso da caixa de câmbio do 24-250 para um 850. Tá? Então aí que está a diferença. Dimensional igual, mas a borracha e a dureza é completamente diferente. Edivaldo, então peraí. Se eu fizer o seguinte, se eu pegar uma peça de um 850 e montar num veículo de 250 cavalos, o que pode acontecer? Excelente pergunta, Marco. Aí, pessoal, que está um grande detalhe. Muitas vezes, quando a gente chega na autopeça e faz a compra, se o vendedor não indicar, não buscar o código original, não buscar a peça correta a ser aplicada, se eu fizer essa inversão, colocar de um 850 num 24-250 e 250 cavalos, eu posso gerar uma vibração no veículo. Eu posso também não ter uma vida útil, como não vou ter realmente, porque a borracha é macia perante o 24-250. E muitas vezes isso, pessoal, nos leva o nosso cliente a reclamar de uma vibração no veículo e até mesmo até um cardanzeiro mexer no cardan. E a vibração não é o cardan. A vibração está porque eu fiz a venda de uma peça que não é correta para o veículo. Por isso a importância de eu buscar o número original. Qual é a peça correta a ser aplicada? Isso faz toda a diferença na vida útil do produto. Excelente, Edivaldo. Então, vamos lá. Quais são as principais funções de um coxim? Primeira, é fixar o motor ou o câmbio ao chassi, correto? A segunda é absorver as vibrações que esse motor e câmbio irá gerar, correto? Então, a primeira função, qualquer coxim que eu aplicar, daria certo? Atende. Agora, absorver as vibrações que esse motor e câmbio vai gerar, aí já não atende se eu montar o produto errado no veículo errado, Ed? Não, já não atende. Ou seja, por isso que está a importância de você usar o produto certo no veículo. Edivaldo, já que estamos aqui ainda falando de coxim, eu tenho mais uma dúvida. Se o meu veículo estiver com vazamento de óleo e esse óleo estiver contaminando a borracha do meu coxim, o que pode acontecer? Boa pergunta, Marco. Ou seja, pessoal, nenhuma parte de borracha do veículo aceita óleo. Especificamente no coxim, se você vai fazer a troca, substituição do coxim no veículo, se você chegar para mim na autopeça, tá, com o coxim todo coberto de óleo, primeira coisa que você vai ter que fazer, que eu vou indicar para você fazer, tire o vazamento de óleo primeiro, porque o óleo simplesmente vai matar a borracha. Ou seja, se você colocar um produto novo e o vazamento estiver lá, a peça não vai ter vida útil, porque não aceita, essa borracha não aceita trabalhar com óleo. Primeiro tire o vazamento, depois faça a substituição da peça. Aí você terá a vida útil do produto. Ok, Edivaldo, muito obrigado.